Joinha, você já tá aí? Rapaziada, voltei! Voltei para dar resposta a um adventista que disse que o diabo tinha legalidade jurídica para disputar o corpo de Moisés com Deus. Loucura, meu amigo! Seja muito bem-vindo ao meu canal chamado Influenciando Gerações. Se você está assistindo esse vídeo no CACP ou em outro canal que está replicando os meus vídeos, eu quero convidar você para ir até o meu canal depois que você assistir o vídeo e clicar em inscrever-se e ser inscrito no meu canal. Clicar também no sininho para receber notificações. Continuo refutando a doutrina adventista que diz que Miguel é Jesus em Judas 1, versículo 9. Eu já fiz 3 vídeos sobre o assunto e você pode ver os vídeos na playlist Adventismo. No primeiro vídeo eu refutei esta questão quando eu disse que o diabo não tem poder para disputar nada com Jesus. Por que eu fiz isso? Se você pegar Judas 1, versículo 9, tá aí na telinha para você, diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Essa frase, o Senhor te repreenda, já demonstra que não é Jesus ali, porque Jesus repreende o diabo e não pede para nenhum outro Senhor repreendê-lo, tá bom? Outra coisa, será que Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus, tem medo do diabo? Ele não ousou pronunciar juízo de maldição. Aí ele vem falar assim: não, mas aqui não é um quebra-pau. Mas eu não disse que é um quebra-pau. Eu disse que Jesus teria autoridade, coragem de fazer o que quisesse com o diabo. Até mesmo pronunciar um juízo de maldição. Qual o problema? O que o diabo poderia fazer com ele? Nada. Mas aí o pessoal veio falar assim: peraí, essa palavra disputa no texto, no grego, quer dizer uma disputa judicial. O diabo tinha legalidade no corpo de Moisés, tinha legalidade judicial para disputar o corpo de Moisés. A palavra disputa ali é uma disputa judicial. Aquilo era uma disputa jurídica. O diabo tem legalidade para disputar uma decisão de Deus? Tá de brincadeira. É triste ver essa argumentação. Muito triste. O pior é ver pessoas sendo usadas como o papagaio de pirata, que vai no teu canal e diz a mesma coisa, e ainda faz ataques ad hominis. Eu até mesmo gravei um vídeo sobre isso, nem vou falar sobre isso. Mas essas pessoas, quero meu conselho, essas pessoas deveriam pensar no que foi dito e pensar se tem coerência, porque esse argumento é muito infantil e é improvável, e eu quero mostrar para você. Eu quero refutar essa questão da legalidade judicial e jurídica para disputar o corpo de Moisés. Então vamos lá, se você quer levar para o campo jurídico, vamos lá, vamos falar de competência e legalidade então, tá bom? Então nós temos aqui o diabo como advogado pedindo o corpo de Moisés. E eu pergunto, quem é o juiz que vai analisar a causa? Quem é o juiz que vai decidir? Quem é o juiz que vai dar a sentença? Um arcanjo, querubim, serafim? Quem? O juiz é Deus, meu amigo. O juiz é Deus. E ele é a autoridade suprema espiritual. Não existe ninguém acima dele. É como se fosse o STF. Supremo Tribunal Federal. Ele decide para onde o homem vai depois da sua morte. Ele decide aonde o homem passa a eternidade. E o que ele decide está decidido. O diabo não tem competência e não tem legalidade
para entrar com um recurso para mudar a sentença que Deus deu. Depois que o homem morre, existe uma sentença. E quem dá sentença é Deus, porque ele é autoridade suprema. Que tipo de competência jurídica Deus possui? Absoluta, total. Acima dele não existe ninguém. O que ele decide está decidido, para você entender na linguagem jurídica. Tá? Vamos lá. Deus é como o STF, Supremo Tribunal Federal. Quando eu entro com um processo na primeira instância, eu posso ir até a última instância, Supremo Tribunal Federal. Se eu tiver o quê? Grana para levar até lá, ok? Eu tenho que ter condições, tá bom? Eu tenho que ter condições. Olhando para um processo humano, não estou falando nem espiritual, humano, ok? Então, quando você entra com um processo, você pode chegar ao STF. O STF é o quê? Supremo Tribunal Federal. Ele representa para nós a maior competência jurídica do nosso país. Quando o STF decide sobre um assunto, ele dá uma sentença. E na linguagem jurídica, essa sentença está transitado em julgado. Acabou, não existe mais recurso. É ponto final. O que ele diz está dito. Quando o caso foi transitado em julgado pelo STF, não existe recurso, não existe possibilidade de uma outra sentença, de um recurso, de mudar aquela decisão. Então, meu querido, no nosso caso, Deus é esta autoridade suprema. Aí eu pergunto para você, depois que Deus decidiu fazer algo com o corpo de Moisés, porque daqui a pouco eu vou levar para você ler o texto comigo, meu querido. Deus decide matar Moisés, Deus decide que Moisés não vai entrar na terra prometida, Deus decide esconder o corpo, e aí vem um advogado, porta de cadeia, querendo o corpo de Moisés. Olha, o corpo é meu, esse cara é pecador. O senhor não pode fazer isso, fica imaginando Deus. Peraí, ninguém me avisou que ele era pecador? Poxa, vocês poderiam ter me avisado. Vai buscar o corpo e entrega para ele. Que isso? É improcedente. O pedido do diabo não tem legalidade para conseguir mudar a sentença de Deus. É improcedente. Quando Deus decide alguma coisa, isso é uma sentença que foi dada pela maior autoridade espiritual, ou seja, transitado em julgado. Aprende uma coisa, aquilo que foi transitado em julgado não cabe recurso. E por que é que eu digo que é um recurso? Porque Deus já tinha resolvido, já tinha dito, já tinha feito algo com o corpo de Moisés. E aí eu vou levar você para a palavra de Deus. Mas pelo amor de Deus, quando você achar... Porque eu percebi, eu entendi que você falou isso porque um teólogo bem conhecido adventista disse isso, ok? Ah, então eu vou usar isso, vou falar isso. Faz o seguinte, meu querido, não vira papagaio de pirata. Quer um conselho? Não vira papagaio de pirata. Porque você tem que entender quem é o juiz. E eu vou dizer para você, sabe quem que é o juiz? Deus. Deus é o juiz. Como é que o diabo vai disputar o corpo de Moisés com uma autoridade máxima, suprema? Não tem legalidade jurídica para isso. É improcedente. É improcedente. O diabo não tem competência jurídica. Deus já tinha decidido o que fazer com o corpo de Moisés. Deuteronômio 32, versículos 48 a 50. Vamos lá. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. Agora escuta isso. Escuta isso. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu
ao Monte Hor e se recolheu ao seu povo. Aqui Deus decide o que vai fazer com Moisés, ele ia morrer. Aqui Deus decide o que vai fazer com o corpo. Deuteronômio 34, versículos 4 a 6. Disse-lhe o Senhor: essa terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos. Ou melhor, vou voltar. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. A competência jurídica aqui de Moisés, a legalidade jurídica. Peraí, o senhor prometeu, o senhor não vai me levar para lá? Eu tenho direito. Vamos continuar. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura, ou seja, Deus escondeu o corpo. E aí você vem me dizer que o diabo tem legalidade para buscar o corpo de Moisés, um corpo da qual Deus decidiu esconder? Qual a legalidade que o diabo tem para conseguir esse corpo? Não cabe recurso! Não cabe recurso! Onde está transitado em julgado. Não existe autoridade espiritual para mudar uma sentença de Deus. Ninguém tem legalidade, competência jurídica para modificar o que Deus decidiu fazer. Deus tem poder absoluto. Quer uma resposta jurídica na Bíblia? Jó 11, versículos 10 a 11. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê iniquidade. Não vem com esse papo de que o corpo de Moisés, por ele ser pecador, era do diabo, porque Deus, quando decidiu esconder o corpo de Moisés, acabar com a vida dele, ele já sabia que Moisés era pecador. Ou vai me dizer que não? Vai me dizer que Deus não sabia. Aí o diabo foi, fez a petição. Aí o Deus falou assim: traz o corpo. Eu não sabia. Olha, você me perdoa aí, desculpa aí, tô te devolvendo o corpo. Se quiser levar para qualquer lugar, manda bala, viu, filho? Quem pode impedir os planos de Deus? Quem pode impedir os planos de Deus? Quem pode impedir os planos de Deus? Ninguém frustra os planos de Deus. Não há possibilidade de frustrar os planos de Deus. O que as pessoas precisam é acessar a constituição espiritual. Jó 42, versículos 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ah, meu querido, pelo amor de Deus, não vem me dizer que Deus errou quando ele matou Moisés e escondeu o corpo, que o corpo era por legalidade do diabo. Faz isso não. É triste ver um teólogo dizer um negócio desse. É triste. Ainda mais pegar uma palavra no grego para jogar algo que é muito infantil você pensar dessa forma. É uma refutação infantil que você fez. Porque Deus é o nosso juiz. Quando Deus dá sentença, ninguém muda. Pelo amor de Deus. Ninguém tem legalidade para mudar a sentença do Senhor. Ele é superior. Ou será que você não acredita que Deus é onipotente? Então fica muito claro que essa ideia de refutação na questão jurídica, a palavra ali no grego, a palavra disputada no grego, dá uma conotação jurídica, dá uma conotação de uma disputa jurídica, não cola. Dificulta ainda mais para você explicar que Jesus era o arcanjo Miguel. E dificulta mais ainda você explicar que você acredita em Deus como uma autoridade suprema. Porque você está dizendo que o diabo tem ou fica no mesmo patamar que Deus.
Ou você está dizendo que Deus não sabia que Moisés era pecador? E que o diabo foi lá e disse para ele assim, olha, ele é pecador, o senhor não pode fazer isso. Ou você está querendo dizer que Deus não poderia fazer isso? Deus pegou o corpo de Moisés, Deus roubou o corpo de Moisés do diabo. Tá de brincadeira, mano. Pelo amor de Deus, não diz isso não, tá bom? Não diz isso não. Eu acho que o último vídeo que a gente vai fazer é a questão de responder sobre Zacarias 3, porque quando ele fala assim, olha, eu respondo essa frase, o Senhor te repreenda, com a frase de Zacarias 3. A pergunta é a mesma frase? Você tem certeza? Você tem certeza que é a mesma frase? A mesma frase, as mesmas pessoas. Ali não indica quem é que vai expulsar o diabo? Tem certeza? Não quer perguntar para os universitários? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha aprendido mais um pouco. Cuidado com algumas teologias que são ditas por aí. A minha maior preocupação é levar a palavra de Deus em uma linguagem simples, não acadêmica. Eu não estou aqui numa banca acadêmica, eu não estou num seminário, eu estou levando para você um vídeo, você que gosta de aprender a Bíblia aqui, um canal cristão sem mimimi, eu levo para você a Bíblia numa linguagem simples, tá bom? Se você gosta desses vídeos, se inscreva nesse canal, clica no sininho e vem comigo. Eu agora vou ficar um tempo agora de repouso. Agradeço a sua oração, você que tem orado por mim. Eu estou em tratamento médico, continue orando para que Deus cicatrize essa ferida da minha perna para que eu possa estar fazendo mais vídeos semanais para você. Deus abençoe!